Maravilha, pessoal. Então vamos lá, mais uma quarta-feira, né? Estamos aqui novamente batendo ponto Pô, para a tem que valer gente aqui, não. conversar sobre Acabei de estratégia. Eu Tem que só abrir aqui? Peraí. Ah, então tá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Madu, faço parte do time de experiência do cliente aqui na Cellflux e toda quarta-feira estou aqui batendo ponto com vocês para a gente conversar sobre algum ponto estratégico, né? Sempre com o meu shima na mão, para a gente conseguir trocar uma ideia, um papo bem legal, tá? Quem está aqui com a gente hoje é o Bruno, ele faz parte do time de sucesso do cliente aqui na Cellflux também, e hoje nosso papo vai ser sobre API oficial, né? Então, hoje, cada vez mais necessário a gente colocar as automações no projeto de API oficial. Então, trouxe o Bruno para tocar essa ideia com a gente. Quer se apresentar, Bruno? Vamos lá. Bom, como a Madu falou, meu nome é Bruno, eu faço parte do time de CS hoje, mas eu já fiz parte ali de um board, já fiz parte do técnico e já passei por todos os setores aí da Cellflux e em cada setor a gente aprende um pouquinho mais sobre o que é a API oficial, né, e qual a importância dela. Então acho que essa conversa aqui hoje, Madu, vai ser ótima, né, para a gente conseguir deixar um pouquinho mais nossos clientes informados sobre o como deve e como o que não deve utilizar, né. Maravilha. Então, bora começar pelo básico, né, Bruno? Então, se tu puder explicar um pouquinho para nós qual é a diferença principal entre uma conexão não oficial e uma conexão oficial da Meta. Vamos lá. Bom, hoje vamos começar então pela conexão oficial, né? Que hoje tem essas duas particularidades, né? Tem a não oficial, que é aquela conexão pelo WhatsApp Business ou pelo WhatsApp normal mesmo, que a gente conecta ali diretamente no QR Code, que não é uma conexão que ela é oficial, né, para fazer, por exemplo, automações, que normalmente quando a gente tem essa conexão não oficial conectado, pode vir a ter banimentos, desconexões. Isso é por conta de ser contra as regras ali, as diretrizes, né, os termos de uso da Meta. E a gente tem a API oficial, que é onde a gente faz a conexão ali, então, do da tua página que tu tem do Facebook ali diretamente lá na BM, tu conecta um número e nesse número ele fica como oficial dentro da meta lá, né? Então tu vai poder ter tanto estabilidade na conexão, quanto uma quantidade maior de envios. É estável, ela é uma conexão confiável, né? Segura. Tu consegue ali com essa conexão ter múltiplos envios, tu pode fazer automação, tu pode conversar, ter ela conectada ali no nosso saque, por exemplo, e o teu time todo utilizar, por exemplo, um único número para atender. Ah, envios em massa autorizado, templates ali categorizados e aprovados, então para uma melhor entregabilidade. Enfim, hoje a conexão oficial ali ela é mesmo para quem quer fazer envios em massa, né, Madu? Exatamente. Então, hoje a API oficial, que nem o Bruno falou, né? É a forma de assegurar que o número não fique caindo, que a gente tenha menos chances de banimento, né? Claro que a meta, que nem o pessoal comentou ali, eles implicam com qualquer coisa, então as diretrizes deles estão sempre mudando, mas principalmente quando se trata de automações, a gente precisa, né? É praticamente que inegociável que a gente utilize a API oficial para que a gente não corra o risco de perder o nosso número, que muitas vezes é a única fonte de contato que o time tem com a gente, né? Ou que os clientes têm com a gente. Então, a API oficial está aí para isso, né? Além dela trazer essa segurança para a gente como empresa, ela também traz mais confiabilidade, né? Então a gente consegue colocar o número como um número verificado, a gente consegue colocar botões para que o pessoal facilite ali a navegação do cliente também. Então, ela tem diversos benefícios, né, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais segura e mais profissional também dentro das automações e também nos atendimentos, né? Então, Bruno, se tu quiser passar um pouquinho agora, me perdoa se eu passar aí pelo teu cronograma, tá? Mas um Não, não, não. pouquinho mais um pouquinho mais ali para o pessoal sobre as questões de templates, né? Então, as diferenças ali dos templates. Porque o que acontece, tá, pessoal? Nos templates, principalmente na API oficial ali, né? Quando a gente vai enviar mensagens, seja nas automações ou até mesmo a gente iniciar uma conversa pelo saque da Cellflux, por exemplo, a gente precisa sempre iniciar através de um template, tá? Que é aprovado pela Meta. Então, Bruno, se puder explicar um pouquinho para nós do que se trata? Claro, hoje a gente tem ali as formas dos templates, né, Madu? Tem tanto o template que é de marketing, tem o utilitário também. Tem
tem vários templates. Tem de serviço, tem um outro template que é de serviço, de marketing e qual que é o outro, Madu, que tem? Utilidade. Utilidade. Isso aí. Uhum. Eles variam de valores, né, Madu? Eu vou dar um Isso. exemplo para vocês, por exemplo, de cada um, cada tópico aqui, por exemplo, de utilitário, de marketing ali, de como utilizar. Mas, olha só, eu vou abrir aqui para vocês. A gente tem conversas utilitárias, que é aquele template onde tu quer enviar informações relacionadas ao cliente, como, por exemplo, confirmar pedidos, ou tu quer atualizar atualização de envios, alteração de agendamentos. Isso tu pode utilizar, então, hoje o template que ele é o utilitário. Ele tem a cobrança de 15 centavos ali, normalmente esses 15 centavos, e tu pode enviar para esses clientes com total segurança. Tu não vai ter problema de fazer 10 mil envios ali, dependendo da tua conta, né? Fazer esses 10 mil envios e ter o banimento. O outro hoje que a gente tem também é o de marketing, que ele é uma conversação ali de 30 centavos mais ou menos, né? Diferente ali do utilitário, é de 30 a 45 centavos, né? Esse de conversão da autenticação. Então é para autenticar usuários, né? Por exemplo, de duas etapas, quando tu quer enviar aquele e-mail ali que vai o código para de verificação, então tu tem essa possibilidade dentro do Meta de tu enviar esse template também. Por exemplo, seu código de verificação, o número, não compartilhe com ninguém. Então, dentro do método tem essa possibilidade também de enviar esse template. A gente tem a de conversas de serviço, né? Que ele varia de 10 a 20 centavos ali. É quando o cliente ele inicia a conversa, né? Tu pode responder ali esse template, não tem custo extra dentro de uma janela de 24 horas ali. E ele é ideal, por exemplo, para o saque, suporte técnico, dúvidas, reclamações, utilizar esse template então de serviço ali. Eu, eu, eu não Isso. sei, Madu, se tu quer explicar um pouquinho mais de cada, como utilizar cada um. Claro, então tá. Então, pessoal, hoje a gente tem ali, que nem o Bruno comentou, o que a gente mais utiliza hoje, né? Então, é o marketing e utilidade, né? Utility, que a gente chama. Então, o marketing, ele é utilizado muito com esse principal objetivo, né? Que é a gente fazer um marketing, então, uma propaganda, alguma coisa nesse sentido, em que a gente vai estar tentando vender o nosso produto ou o nosso serviço. Já na utilidade, a gente vai utilizar muito mais no sentido de a gente conseguir fazer enviar alguma mensagem no sentido de informar alguma coisa. Então, que nem o Bruno comentou, às vezes é um andamento de um pedido ou alguma coisa ali que realmente faça sentido no sentido de deixar o lead ciente de alguma situação, tá? Então, a meta ela é bem como eu vou dizer, não é burocrática, mas ela cuida bastante no sentido de entender realmente o que que vocês estão cadastrando para daí ela aprovar marketing ou utilidade. Naturalmente, né, como o marketing ele é mais caro, às vezes a gente tenta, né, cadastrar uma mensagem de marketing no utilidade e aí pode acontecer ele da meta não aprovar esse template, tá? Então, é bem importante assim a gente ficar atento nas palavras que a gente está utilizando e tudo mais, para a gente tentar utilizar esses templates da forma mais barata possível, tá? Lembrando também que esse é o template que a gente utiliza geralmente para abertura de conversa, tá? Então, uma coisa que é bem importante, principalmente em campanhas de nutrição, em que o lead ele tá mais frio, por mais que a gente vá utilizar a API oficial, a gente precisa tomar cuidado para a gente sempre trazer essa iniciativa de abertura de conversa. Por quê? Se a gente ficar enviando muita mensagem para o lead, mesmo que pela API oficial, e ele não tiver retorno, a meta vai entender que é um spam, tá, pessoal? Então, por isso que campanhas de nutrição, a gente sempre indica que vocês façam por e-mail ou com as mensagens daí com a tentativa de uma abertura de conversa, tá? Esses templates a gente pode utilizar, criar eles tanto por dentro da Cellflux quanto também lá dentro da Meta, tá? Então, vai muito do que fica mais fácil para vocês, mas geralmente a gente consegue criar os templates já dentro do Cellflux e sincronizar com a Meta automaticamente, tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Às vezes eu engato a primeira e saio falando, né? Mas um ponto bem importante aqui, né, Bruno, é que a gente fala muito de custos, mas a Meta ela tem algumas características em relação a isso. Então, quando o cliente, o lead, ele retorna, né, essa mensagem que a gente está enviando, a mensagem abre ali uma sessão de 24 horas para que a gente consiga trocar ideia ali com o lead sem custo nenhum, tá, pessoal? Então, é muito importante a gente ficar atento
que o custo ele não é por mensagem que a gente envia, mas sim por template que a gente envia. Então, se a gente enviou um template de abertura de conversa e o lead nos responde, automaticamente a gente tem 24 horas para conversar com ele sem custo nenhum. Assim como as mensagens que o Bruno comentou ali de quando o lead ele conversa com a gente, né? Então, quando ele nos chama, automaticamente já abre uma sessão ali para a gente conseguir conversar com ele, tá? Perfeito. Eu acho que a gente fala muito, né, Madu, sobre a meta, a API ali, ela cobra tanto, ela cobra isso. Sempre tem uma cobrança, a gente pensa às vezes muito a gente vai enviar certas automações, uma quantidade grande, ou vai receber um grande fluxo, né, Madu, de leads ali, e vai dar um valor enorme no final do mês. Mas hoje eu vou até, engatando aí o gancho, quero dar um caso que aconteceu hoje mesmo, que era dessa questão da API oficial mesmo. É uma cliente, né, que a gente gerencia a conta dela ali, e ela utiliza a conexão não oficial. Há um tempo atrás ela estava utilizando a oficial ali, e ela achou que o custo ia ficar muito alto ali por conta dos envios que ela faz, enfim. Na segunda-feira, o número não oficial dela, que ela está fazendo as automações, era por uma grande quantidade de envios ali, foi bloqueado. Aí ela foi lá, entrou num site, começou a procurar como desbloquear ali meu número, porque era onde tinha todos os contatos dela, né? E ela entrou em contato com o cara, não, consigo desbloquear teu número ali no Meta, vamos lá, me manda dos 250. Daí começou 490. Ah, não, agora só falta R$ 1.000 aqui para mim conseguir desbloquear teu número. No final das contas, ela caiu num golpe, né? Não que pagou ali, vamos dizer, quase R$ 2.000 para desbloquear ali o dispositivo dela, que no caso não vai ser desbloqueado quando tu envia ali, quando teu número é bloqueado e tu envia o diagnóstico ali para a Meta para ver se tem a possibilidade de desbloquear. Normalmente eles desbloqueiam na primeira vez, mas na segunda não. Então acaba que a gente pensa, será que realmente vale a pena todo esse transtorno, sabe? Será que não vale a pena a gente sempre utilizar a Meta, que é uma conexão ali oficial, né, da API oficial ali, e não utilizar mais essa não oficial? Porque agora ela vai ter que comprar um novo chip, vai ter que aquecer esse chip e vai saber se esses clientes, né, ela não está deixando de vender para esses clientes do número que foi bloqueado, né, Porque às Madu? vezes o Então é todo barato um sai transtorno, caro, né? né? Eu não quis falar isso, mas exatamente, o barato às vezes sai bem caro. No caso dela, saiu, né? Sim. É que é uma segurança que a gente tem, né? Não adianta, assim. Principalmente até a gente consegue ter mais assertividade nesses disparos, porque enquanto com a API, a API não oficial, né? A configuração não oficial, a gente envia ali de 2 a 3 disparos por minuto. Com a API oficial, muitas vezes a gente consegue chegar a 2.000 disparos por minuto de uma forma segura, sem correr risco de banimento desse número. Então, a gente atinge muito mais pessoas Exatamente. em um curto período de tempo, né? O Michael mandou assim: abertura por API, restante do fluxo após o lead apertar o botão sim, quero saber mais. O chatbot no restante da conversa não gera cobrança, é isso? Exatamente. Então, a partir do momento que a gente coloca ali para o lead apertar no botão de sim, quero saber mais, isso vem como uma resposta do lead e abre então a sessão de 24 horas para que a gente consiga conversar com esse lead. Daí pode ser através do robô ou até mesmo um humano ali conversando com ele, né? Mas daí essa troca de mensagens durante 24 horas não tem custo nenhum, tá? Por isso que nesse período assim que a gente está nutrindo o lead, a gente sempre indica as mensagens com o intuito de iniciar essa conversa, tá? Para que a gente não fique ali gastando muito com esse lead que ele está ainda em processo de nutrição e também a gente não corra o risco de banimento do número ali por ficar enviando muitas mensagens sem ter um retorno. Maravilha. Alguém tem mais alguma dúvida para a gente atender aqui ou a gente pode continuar? Maravilha, então vamos lá. Bruno, tu quer de repente compartilhar ali a tela da meta para a gente dar uma olhadinha ali nos custos? Após as 24 horas, o lead manda a mensagem, como Legal. funciona? Ele abre a sessão igual, tá, Henrique? Então, sempre que o lead manda mensagem para vocês, não tem custo nenhum, e as primeiras 1.000 mensagens que vocês enviam pela API oficial também não tem custo, tá? Os primeiros 1.000 templates ali. Então, é bem bacana, assim, para a gente trazer o lead para mais perto da gente.
Custo é só de envio. E isso aí, é só de envio. Então, por isso que em questão, se a gente trabalha muito com atendimento, por exemplo, é muito bacana a gente utilizar a API oficial para a gente ter essa segurança do número, ter essa profissionalidade ali, né, de ter um número verificado, a gente consegue ter vários detalhezinhos ali que a Meta nos disponibiliza por ter uma conta verificada com eles, então a gente consegue trazer ali esse profissionalismo melhor, né? Uma coisa bem importante, tá, pessoal, é que para a gente conseguir fazer essa conexão lá dentro da Meta, a gente precisa ter CNPJ, tá? Então, vocês precisam ter uma empresa verificada lá dentro da Meta também. Conseguiu abrir aí, Bruno? Só tá meio lerdinho aqui o meu computador também. Tá, não Tô tem tentando problema. aqui. Todo mundo aqui já tem BM, pessoal, lá dentro da Meta. Já tentaram alguma vez fazer a API oficial? Como que foi a experiência? Nos contem. É um furdunço. Sim, é um furdunço mesmo. É bastante assim, ó. São bastante detalhezinhos que a gente tem que passar ali dentro da meta, né? Então, que nem a gente comentou, eles precisam de muitas aprovações. Então, a gente precisa aprovar a CNPJ, precisa aprovar isso, precisa aprovar aquilo lá dentro. Então, é um processo que ele é mais demorado, mas que vale a pena, tá? Alguns clientes conseguem depois de um mês. Vai muito da qualidade da BM também. Então, às vezes, quando a BM tem uma qualidade melhor, a gente consegue aprovar as coisas de uma forma mais rápida, mas dependendo da qualidade da BM, demora um pouquinho mais. Mas digo para vocês que é um tempinho que a gente gasta, mas que vale a pena, tá? Aconselho a agendar o serviço de conectar a API com o pessoal da Salflux. Foi bem mais fácil e barato, exatamente. Então, hoje a gente tem, né, pessoal, aqui dentro da Salflux o serviço de conexão da API oficial. Então, caso vocês estejam com dificuldade de entrar lá dentro da BM e fazer essa conexão, que é realmente mais complicadinho, a gente tem também o time aqui que consegue auxiliar vocês, tanto pelo suporte ou então de uma forma paga, o time entra ali na BM de vocês, né, e resolve essa conexão. Tenho medo desse bloco aí da BM. Pode acontecer? Pode, tá, Henrique? Dependendo da estratégia que vocês estão utilizando, pode acontecer. Que nem eu comentei. Às vezes a gente fica mandando muito template de marketing sem ter um retorno do lead. E aí, isso pode acontecer, às vezes, de só cair o número, só bloquear o número, mas dependendo da quantidade de avisos que a Meta vai dando ali, da quantidade de disparos que eles estão considerando spam, pode acontecer, sim, de comprometer a BM de vocês, tá? Por isso que é muito importante ali utilizar isso de uma forma bem estratégica, né? Sempre nesse intuito de abrir uma conversa com o lead, manda uma mensagem de utilidade no pós-venda, principalmente, né? Ou ali após o lead se cadastrar em algum evento que a gente vai fazer, ou ele fazer alguma compra com a gente. E o marketing a gente utiliza sempre nesse sentido de uma abertura de conversa, né? Então, vai ser bem bacana a gente conseguir utilizar essa estratégia para garantir, né, a segurança do número de vocês, mas claro, sempre com a estratégia correta também, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, se ficarem com dúvidas ali em como montar uma estratégia que daqui a pouco tenha menos chance de banir o número de vocês. Primeiramente, a API oficial, né? Se a gente coloca uma estratégia de nutrição, principalmente sem a API oficial, a chance de banimento é praticamente que 100%, tá, pessoal? Ainda mais nesse período em que a meta tá bem em cima disso, que nem o Bruno falou, ele fica contra as diretrizes da meta, então o WhatsApp Business normal, ele é para troca de mensagens entre usuários, não tem esse intuito de vender, né, ou alcançar grandes massas. Então, eles acabam tendo uma inteligência que bane esses números e muitas vezes a gente não consegue recuperar, que nem o Bruno comentou, ou sai muito caro para recuperar. E com a API oficial, não. Então, a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas com muito mais segurança e a gente consegue trazer eles de uma forma muito mais profissional para dentro do nosso serviço. Até porque se a gente vai enviar uma mensagem para ele, né? Até os botõezinhos ali facilita bastante na interação, porque ele não precisa ficar digitando. Então, ele clica no botão e já abre uma conversa, né? Michael mandou. Se a BM estiver quente e a abertura for suave, pedindo para apertar um botão que te envia mensagens, é tranquilo. Disparos por etapa, 1000 em 1000. Isso aí.
Então, vai depender muito ali, que nem eu comentei, né? Da qualidade da BM, da estratégia que vocês estão utilizando. Teve um cliente, tá, pessoal, que a gente viu que ele caiu o número dele, né, pela API oficial. Inclusive, foi a primeira vez que a gente viu isso acontecer, e daí a gente conseguiu entender um pouco mais, tinha mudado algumas diretrizes da meta. Então, por isso que sempre fiquem de olho nas diretrizes da meta também, tá? Mas no caso desse cliente, ele foi fazer a nutrição de um evento e ele fez toda essa nutrição com a API oficial. Ok, tudo certo. Porém, nenhuma mensagem ele estava instigando o lead dele a fazer uma interação. Então, era sempre mensagens assim, no sentido de: ah, o evento é daqui 15 dias, ou te espero daqui 15 dias no nosso evento, enfim. Então, ele ia fazendo essa nutrição sem instigar o lead a conversar. E aí era tudo no marketing, né? Porque a Meta acabou aprovando os templates como marketing. E aí, o que que a Meta entendeu? Meu Deus, esse cara tá disparando um monte de mensagem no template de marketing e o pessoal não tá retornando. Então, isso aqui é spam. E bloqueou o número dele. Então, Acontece muito, né, Manu? isso. Então, por isso que é bem importante utilizar a estratégia correta ali, para que a gente instigue sempre o lead a dar um retorno para a gente, mesmo que num processo de pós-venda, para a gente conseguir ter esse relacionamento e essa troca. É isso que vai aquecer o número. É essa troca de mensagens, né? Ou a gente manda, o lead responde, a gente manda, o lead responde. E aí, com isso, a gente vai aquecendo o número, aquecendo a BM e deixando a nossa reputação com a meta lá em cima, né? O Henrique mandou. Aqui uso a Celflux para envio do acesso ao produto, com informações de compra. Agora, o interessante é esse marketing pelo WhatsApp. Passo só por e-mail para evitar bloco do WhatsApp. Exatamente. Então, dependendo da estratégia que a gente utiliza, a gente indica sempre o e-mail, né? Ou, por exemplo, nesse caso desse cliente que era um aquecimento de evento. Então, o que que a gente indica? Quando está longe do evento, a gente manda e-mail para ir só nutrindo. E daí ali, uma semana antes, alguns dias antes, a gente começa a enviar o WhatsApp, sempre no sentido de: ó, você tá animado, né? Te encontro lá com alguma pergunta para que o lead responda. E aí, nessa questão de informações de compra, tá, Henrique? Aí vai depender muito da quantidade de disparos que tu vai fazer. Então, como é uma mensagem que a gente não vai ter muita troca de interação com o lead, aí tem que tomar um pouco de cuidado para não disparar muitas mensagens por vez, assim, né? Uma seguida da outra, por exemplo, para a gente garantir que esteja tudo certinho. A não ser que tu consiga colocar a cópia ali de uma forma estratégica que a gente consiga aprovar como utilidade, tá? Daí é mais tranquilo de utilizar também, principalmente nessa questão de acompanhamento de pedidos. Então, daí dá para aprovar ali no sentido de utilidade. Maravilha. Conseguiu abrir, Bruno, ali para a gente ver o site Eu da mandei API? pro, eu mandei pro Emanuel ele te mandar. Ah, tá. O meu aqui não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui. E daí eu compartilho a tela com vocês, porque eu quero que Uhum. vocês consigam verificar. Ai, não consigo abrir. Eu quero que vocês consigam acessar lá o site do WhatsApp Business, justamente para que vocês consigam ver. Deixa eu abrir aqui. Consigam ver como que a gente faz esses cálculos, né? E como que vocês conseguem ter essas informações também. E aí tá, pessoal, a gente já tá num processo, logo logo vai ficar muito mais fácil de vocês conseguirem conectar a API oficial ali por dentro da Cellflux, tá? Então o time de desenvolvimento tá trabalhando lá arduamente para a gente conseguir trazer de uma forma mais simples essa conexão, justamente porque a gente entende a importância dela, né? E como é complicadinho de mexer lá dentro da meta. Às vezes a gente acha que aprendeu, e aí quando a gente vai ver já não sabe mais nada, porque eles já mudaram tudo de lugar. Então tá. Então aqui, pessoal, esse é o site da API oficial, tá? Então a gente tem aqui todas as informações do WhatsApp Business. Então, aqui ele explica um pouquinho, né, sobre os produtos como um todo. Ó, então, aqui a gente consegue ter bastante informação. E aí, quando a gente entra aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, em preços, a gente consegue ver daí.
sobre os templates que a gente estava conversando. Então, aqui, ó. Isso aqui é bem importante, tá, pessoal? Deixa eu trazer para cá. Aproveite pontos de entrada gratuito. Quando o cliente enviar uma mensagem de um anúncio de clique para o WhatsApp ou de um botão de chamada para ação de uma página no Facebook, a conversa é gratuita por 72 horas. Então, isso é uma estratégia que a gente pode utilizar bastante, tá? Então, quando a gente faz um anúncio lá dentro da Meta e a gente direciona para o WhatsApp, ou quando a gente faz uma chamada de ação lá na página do Facebook, para o lead chamar a gente no WhatsApp, a conversa dela fica gratuita por 72 horas. Então, a janela já não é mais de 24, mas sim de 72 horas nesse caso aqui, tá? Então, é bem legal da gente utilizar essa estratégia aqui para chamar os leads e daí o robô da Solflux pode entrar em contato também, tá? Aqui, então, a questão dos preços, né, que a gente estava conversando. Então, o preço é baseado na conversa. Então, existem categorias, né, que a gente estava falando ali de marketing, utilidade, autenticação e serviços, que a gente mais utiliza são esses aqui, né, de marketing e utilidade. E aqui, as empresas podem iniciar uma conversa de marketing, utilidade ou autenticação com um modelo de mensagem. A autenticação hoje a gente não utiliza muito, né, que é aquela que nem o Bruno comentou, às vezes da gente mandar um código de autenticação ali de algum produto. Então, aqui, o que que é cada um, né? De uma forma da própria Meta. Então, os de marketing, aqui no cantinho até tem um exemplo, né? Então, se relaciona com sua empresa, produto e serviço, inclui ofertas e promoções, sugestões de produtos, mensagem de carrinho abandonado e qualquer conversa que não se qualifica como autenticação ou utilidade. Então, é tudo aquilo que a gente está fazendo realmente uma chamada para compra. Então, aqui, por exemplo, né? A gente está vendendo aqui um tênis. Então, olá, Caio, prepare-se para sua trilha com o nosso novo tênis especial para trilhas. Vai em busca da aventura. E daí a gente clica aqui em ver itens e daí já cai diretamente. Esse botão, tá, pessoal? A gente pode fazer tanto para direcionar para um site, quanto também para ser realmente uma resposta, tá? Então, isso a gente configura lá dentro do template se esse botão vai direcionar para o site ou se vai entrar como uma resposta da mensagem. Aqui a gente tem também a parte de utilidade, que era o que a gente estava falando antes também. Então, aqui a utilidade são as conversas que estão diretamente relacionadas a uma transação, incluindo as notificações pós-compras e os extratos de cobrança recorrente, que era o que a gente estava falando, né? Então, às vezes é um lembrete que a gente precisa fazer. Ali dentro do Celflux, por exemplo, tá? A IA consegue fazer o agendamento lá dentro da agenda de vocês. A gente consegue configurar para que seja enviado daí pela AP oficial um lembrete desse agendamento que a gente fez, de alguma reunião. Então, é bem importante, assim, que as de utilidade a gente utilize realmente nesse sentido de informar o lead de alguma situação que está acontecendo, né? Para que ele tenha ali ciência do processo, do andamento do processo dele. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mais alguma coisa. Não. Então tá, Bruno, tem mais alguma coisa para complementar? Alguma coisa que tu queira trazer de insight para o pessoal? Eu acho que pode ir mais para baixo aí no site, Madu. Eu acho que é bacana que ali tu consegue ver, tu pode selecionar, pode ver que tu pode Ah, aqui botar o embaixo. mercado ali, ó, selecionar o mercado que tu tem, né? Enfim, o local Aqui é Brasil, e tu Brasil. pode selecionar a moeda que vai ser descontada. E qual a categoria das conversas, né? Do template que tu vai enviar, enfim. E tu aqui mostra para ti certinho os valores, a taxa de conversa ali de cada template. Então é bacana, sempre vai poder vir aqui, entra aqui dentro do site, porque normalmente os valores também oscilam, né, Manu? Nem sempre vai ser, Uhum. por exemplo, Ele é o em de dólar, utilitário né? ali. Então ele É, pode alterar. exatamente. Exato. E então aqui tu pode ver os valores sempre atualizados no site da própria Meta, né? Que tu vai vai saber o valor de cada template ali que vai ser cobrado. Isso. Então é bem importante, né, pessoal? A gente pode ver aqui que a diferença de valores do marketing para a utilidade, ele é realmente 3 vezes maior, né? Então, por isso que a gente pode tentar sempre utilizar ali o template de utilidade na sua totalidade, né? Quanto mais a gente conseguir utilizar o de utilidade, melhor. Só fiquem de olho ali quando vocês fizerem isso, porque às vezes a meta identifica que a gente está utilizando uma campanha de marketing e a gente está aprovando como utilidade, né? Às vezes a própria meta já muda, tá? Automaticamente
o estilo desse template. Então, às vezes a gente vai, nossa, mas essa campanha aqui tá me saindo mais caro do que eu imaginava, porque às vezes a própria meta já identifica e ela troca, tá? E se isso acontecer muito seguido, ela pode bloquear o número de vocês também, tá? Então, tomem cuidado, assim, na hora de aprovar esses templates, para que a gente consiga ter sempre o melhor da meta em relação a isso. Mas muitas vezes a gente consegue, ali às vezes com a ajuda do próprio chat GPT, aprovar muitas vezes os templates no utilidade. Na minha mensagem tem basicamente o tutorial de como acessar o app para ver o produto. Poderia entrar nessa utilidade com o botão direcionando para o app? Depende muito das palavras que tu vai utilizar, tá, Henrique? Então, se tu utilizar muitas palavras no sentido de marketing, que a meta entenda que tu tá querendo vender alguma coisa, pode ser que ela não aprove na utilidade, tá? Mas faz o teste. Tu pode ir tentando quantas vezes tu quiser ali, tá? Não tem custo por tentativa de aprovação de template. Uma coisa que eu faço bastante é pedir ajuda para o chat GPT ou para o Gemini ou outra inteligência artificial. Então, às vezes a gente está ali tentando uma aprovação de um template e não está dando certo, e a meta, o chat GPT ou o Gemini consegue nos ajudar com isso. Porque daí a gente Às vezes é por uma consegue. palavrinha, né, É, Madu? Uma às coisinha vezes assim. é uma palavrinha ali que a meta está identificando como um marketing que não está aprovando. Isso pode ser que ali, como pode entender como um passo após a compra, a gente consiga aprovar como utilidade, tá? Ele botou parabéns para acessar sua compra, siga os passos. Isso aí, tá? Porque é realmente uma utilidade. A gente não tá vendendo nada, a gente já vendeu. A gente está passando uma informação. Então, aqui tem grandes chances de ser aprovado como utilidade. Mas se não aprovar, daqui a pouco muda uma palavrinha aqui, outra que a gente daí consegue aprovar ali, né? A gente não, a meta consegue aprovar como utilidade também, tá? Mas é teste, tá? Vocês vão ver que a aprovação de template, pessoal, é teste, erro, acerto, eles reprovam, a gente tenta de novo e assim a gente vai. Mas depois que a gente pega a manha do que eles aprovam e do que eles não aprovam, fica muito mais fácil. A gente consegue a aprovação desses templates de uma forma muito mais assertiva também. Gerenciar grupos não tem como com a API. Quero conseguir fazer marcar todos os integrantes do grupo automaticamente. Michael, a API oficial ela só tem dois, como eu vou dizer, dois ônus, né? Que seria, a gente não consegue gerenciar grupos pela API oficial e a gente também não consegue fazer chamadas de vídeo pela API oficial, tá? Por quê? O número ele fica como realmente um número online, então a gente não tem ele no celular, tá? Ele é um número que fica cadastrado somente lá dentro da Meta e a gente integra a alguma plataforma, como por exemplo o Cellflux. Então a gente cadastra ele na Meta, esse número na Meta, e integra com o Cellflux. Então a gente não tem acesso a ele no celular ali para fazer uma chamada de vídeo, né? Ou enfim. Então é uma coisa que a gente sabe que a Meta já está olhando para isso, mas até o momento a gente não tem nenhum retorno e essa é a diretriz deles no momento em relação a isso, tá? Por isso que grupos a gente precisa ainda gerenciar com a conexão não oficial, mas também por ser disparos menos recorrentes e para um grupo, ou às vezes são menos disparos, a gente consegue trabalhar de uma forma mais assertiva, né? O maior problema que a gente tem é quando a gente quer fazer disparo no individual com a conexão não oficial, porque às vezes a gente vai enviar ali 2.000 mensagens de uma vez, então isso que acaba banindo os números. Mas geralmente em grupos não tem tanto problema assim, tá? Isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a isso? Vocês já conheciam a API oficial? Já usavam alguma vez? Conversem com a gente, não nos deixem falando sozinhos. A gente sempre indica, tá, pessoal, para todos os nossos clientes a API oficial. E às vezes o pessoal até acha que a gente ganha alguma coisa com isso, tá? Mas a Cellflux hoje é uma das únicas do mercado, se não a única, que não cobra nada para fazer conexão com a Meta, tá? Então a gente não cobra nenhum valor por troca de mensagem pela API oficial. Todas as cobranças que acontecem realmente são da Meta. E isso torna a Cellflux hoje a conexão mais barata com a API oficial, tá? Então é muito bacana assim vocês fazerem esse investimento de conectar para vocês terem essa assertividade, essa segurança,
para fazer os disparos de vocês de uma forma muito mais profissional e assertiva também, né? Porque a gente sabe que as estratégias hoje a gente precisa ter cada vez mais segurança. Às vezes é o número de vocês que está ali, então é muito importante a gente ter um número específico para fazer esse disparo, tá? Um ponto muito importante aqui é que a gente não pode ter um número que ele seja utilizado assim em outros momentos, tá? Então, por exemplo, se é o meu número pessoal, se eu conectar ele lá na meta, eu vou perder totalmente a utilidade dele com o meu número, tá? Então, a gente sempre indica que vocês tenham um número específico para conectar lá dentro da meta. Como funciona no caso da minha IA, que tem conectado com o WhatsApp pela Cellflux? Porque tenho lá uma IA que dá suporte aos leads. Não tem problema, tá, Henrique? Ela vai conversar normalmente. Só que o número que tu vai divulgar vai ser esse número da API oficial. Então, quando eles chamarem, o robô vai atender normalmente, justamente porque as conversas em que o lead inicia não tem custo nenhum. Então, tu pode continuar prestando o suporte pela API oficial com muito mais segurança ali nessa conexão, tá? Então, não tem problema nenhum. Inclusive, vários agentes, né? Várias pessoas podem estar atendendo também por esse mesmo número. Então, a IA consegue atender normalmente, bem tranquilo, sem custo adicional nenhum, porque geralmente em suporte é uma conexão muito mais passiva, né? A gente mais responde do que a gente chama. Então, é bem tranquilo nesse sentido. Maravilha. A API oficial, ela parece um bicho de sete cabeças, mas na verdade ela é bem tranquila, tá? O que mais nos barra realmente é esse processo de conexão ali, de aprovação da BM, né? Aprovação de CNPJ, que é o processo mais demorado. Isso estando feito, pessoal, é só benefícios. E depois que vocês conectam o WhatsApp com a API oficial, vocês não querem mais conectar nenhuma campanha em número não oficial, tá? Por uma questão realmente que a gente se acostuma com a segurança que a Meta traz. E a gente sempre indica para os clientes essa conexão. Porque a gente sabe, né? É muito chato, às vezes a gente está ali atendendo um cliente e o número cai, ou o número desconecta, ou o número é banido porque a gente enviou muita mensagem. Então, isso acaba até trazendo um pouco mais de inconsistência, né? E a gente não tem tanta confiança com o nosso próprio cliente. Porque imagina a gente estar conversando com o cliente por um número, daqui a pouco a Meta baniu aquele número e o lead continua chamando naquele número e ninguém responde mais. Então, a gente acaba tendo muito mais confiança do nosso lead também, porque é um número que a gente sabe que vai estar sempre disponível para aquele lead atender. Então, ele funciona tanto para a parte de captura, para a gente fazer campanhas, né, de nutrição, pós-venda, quanto também para gerar suporte. Então, o número ele não cai, ele fica conectado ali e dá tudo certo, né? É uma das maiores seguranças que a gente tem hoje. Então, qualquer empresa hoje precisa ter pelo menos um número de API oficial conectado para garantir uma boa operação, tá, pessoal? E a E meta está cada vez mais em cima, né, Madu? com Então, acho certeza. que o quanto mais rápido as empresas se adequarem a essa questão da API oficial ali e virem a utilizar, porque como eu falei antes, né, esse é um registro daquela cliente. Tu vai estar usando aqui, vai ser bloqueado teu número, daí tu vai sempre estar no novo chip, sempre um novo contato. Aí tu vai perder os teus leads antigos, os leads antigos não vão saber com quem entrar em contato e vocês vão acabar perdendo vendas, né? Então, tendo ali na oficial, tu vai ter uma conexão oficial, vai ser uma conexão que vai ter estabilidade, tem o suporte da Meta também, tem o nosso suporte nessas questões da API oficial. Então, acho que o quanto mais clientes nossos começarem a utilizar a API oficial e ver realmente essa importância, né, e esse valor em utilizar a API oficial, tanto para automações para quanto atendimento, eu acho que vai melhorar tanto o dia a dia e os transtornos que tem por conta da não oficial, né? Com certeza, é o maior benefício, né? Evitar transtorno. E às vezes, que a gente comentou, o barato sai caro, né? Então, é muito importante, assim, a gente fazer esse investimento. E dependendo do fluxo de mensagens, nem sai tão caro, tá, pessoal? Então, façam a conta ali, verifiquem o nosso time de suporte consegue até ajudar vocês a mensurar isso para terem uma ideia ali, de quanto mais ou menos vocês vão gastar utilizando a AP oficial para fazer uma campanha em específico. Então, tragam pra gente as dúvidas de vocês em relação a isso também. E que nem eu comentei.
Hoje o time consegue ajudar vocês a fazer essa conexão. Então, se hoje vocês não fizeram ainda somente porque é muito complicado, a meta tem muitos passos ali, chamem o time de suporte, verifiquem a possibilidade ali do time fazer isso por vocês, para que a gente consiga ter segurança ali realmente nos disparos e nas campanhas e mais assertividade também, né? O que a gente quer hoje é ajudar vocês a vender e a vender com segurança também. Então, contem com o nosso time que a gente não mede esforços para auxiliar vocês nisso, tá? Então tá, pessoal. Eu acho que era isso por hoje. Não sei se o Bruno quer trazer mais algum ponto, quer se despedir, fica à vontade. Se Eu alguém acho que tiver mais seria isso. Acho alguma que dúvida, se alguém quiser abrir a câmera ou o microfone, falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Não? Então tá bom. Se despedir aí, Bruno. então tá, gente. Primeiramente, agradecer pelo tempo. Eu sempre falo para os clientes assim que tempo é dinheiro. Então, o tempo é dinheiro e é o aprendizado também que a gente obtém. E obrigado pela oportunidade aí, Madu, por a gente ter um tempinho para conversar Imagina. sobre a P oficial. Então tá, galera. Na próxima semana estamos aqui novamente, né, conversando sobre alguma outra estratégia. Então, ao longo da semana, a gente vai notificando vocês ali na própria comunidade. Agradeço muito o tempo de vocês. Lembrando, né, marquem a gente nas redes sociais, sigam a gente no LinkedIn, né, peçam a conexão lá com a gente para a gente trocar essa ideia cada vez mais próxima também. E aguardo vocês na próxima quarta-feira. Tchauzinho. Até mais.